E por que é importante a gente dizer isso? Porque Deus está trabalhando com um homem que está tendo dificuldades de crer na promessa do Senhor. A gente precisa entender isso. Quer ver, ó, um negócio que pouca gente presta atenção, Galego. Olha que legal. Deus está escrevendo, Deus está usando Moisés para escrever a história do Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, para quem está no deserto. Lembra, Moisés está ministrando no deserto. Então ele está escrevendo aquilo lá e provavelmente ensinando o povo no deserto. Aí, olha o início da história de Abraão, às vezes as pessoas não prestam atenção nisso. Diz que houve fome em Israel, e aí para onde Abraão voltou para comer? Para o Egito. Quem é que está ouvindo essa história pela primeira vez? Quem tinha saído do Egito, Lise, e tinha saudade das comidas de lá. Então era como se Moisés estivesse, claro, usado pelo Espírito, né? Estivesse mostrando que aquilo era uma falta de confiança na provisão do Senhor. E lá no Egito, o que ele faz? Ele mostra que espiritualmente ele não está bem, porque é a primeira vez que ele mente sobre a sua esposa. Entendeu? Entendi. Agora me diz uma coisa, Heber, por quê? Por que nós não confiamos nas promessas de Deus? Então, essa é uma pergunta muito legal e eu costumo dizer assim, que nossa fé, ela pode ser articulada intelectualmente, mas leva um tempo para ela ser apropriada no coração. Eu costumo dizer que é igual o suco de maracujá. Tem que levar um tempo para decantar, sabe? Quando você deixa paradinho assim, e aí separa a água da polpa. Eu uso essa ilustração para dizer que entender algumas coisas da fé é o primeiro passo, mas não é o único da fé. Na época que o protestantismo começou, na Reforma Protestante, eles falavam que fé envolve conhecimento, mas fé também envolve certeza de verdades e, por último, convicção. E aí, quando você tem convicção das coisas, então você anda em justiça, em santidade. O que faz a gente pecar? Não é porque a gente não sabe, é porque a gente tem outras coisas disputando pela nossa confiança no coração. Então, vamos usar um exemplo bem legal? Eu quero dar um exemplo depois também. Vamos usar um exemplo bem legal. Pensa no cara que tem vício de jogo. Ele sabe que ele se prende, tendo aquela expectativa de que ele vai ficar rico jogando, tá? Quando você conversa com alguém assim, e normalmente você ouve testemunhos desse tipo, ele não fala assim, eu não sabia que eu ia perder. Cara, ele já viveu um bocado, cara. Ele sabe que ele vai perder. E ele sabe que muitas vezes é uma tolice entrar nisso, porque ele arrebenta a família dele, ele entra em dívida. Então, quando você conversa com alguém que acabou de perder bastante dinheiro, de novo, pela, sei lá, enésima vez, você fala assim, cara, mas se você sabia, por que você fez? É porque o pecado nasce de acreditar em promessas pecaminosas. E aí que a convicção enfraquece. Então, quando você vê alguém assim, ele sabe, mas ele também tem outra coisa no coração disputando. Eu acho que, assim, o maior dilema do ser humano é o seguinte, vamos supor, o Galego tá no hospital, daí eu tô lá com ele. Por que você quer me colocar no hospital? Não, vamos tirar, eu pensei em colocar isso, não. Alguém tá no hospital. Alguém tá no hospital. Sei lá, minha mãe sofreu alguma coisa, tá repreendida, mas... Enfim, pode acontecer, minha mãe tá lá no hospital, aí tô lá com ela. Aí você pode confiar, você confia em Deus. Só que o medo é o seguinte, você vai orar pra sua mãe se recuperar. Só que você sabe que pode correr o risco dela morrer. E aí você acredita no quê? Aí eu acho que é onde a fé fica ali, ó. Eu acredito que Deus vai fazer um milagre. Assim, eu sei que os planos do Senhor são os melhores, independente se ela vir a falecer, por exemplo. Eu sei que os planos do Senhor vão ser bons, mas a gente tem medo de viver aquela dor. Então a gente começa a duvidar, assim, poxa, mas eu quero eu não quero viver essa dor. É muito interno, assim, eu acho que é um diálogo muito interno, né? Eu não quero viver essa dor. Claro. Então, como acreditar que nas promessas de Deus ele pode curar e ele vai curar, e aí se não cura? E aí você fica com aquela... Se não cura Liz, uma vez, na próxima tempestade que você passar na sua vida, você fica assim, eu acho que ele não pode curar, porque a última vez ele não curou. Então, é por isso que a gente precisa aprender que a nossa fé não é primeiramente nas coisas que vão acontecer, mas no Senhor que faz essas coisas. Seria a mesma coisa que o Galego dissesse assim, vamos para tal lugar, Liz? Você fala, para onde? Calma, confia em mim. O que ele tá pedindo para você depois de anos de relacionamento? Tranquilo, eu te conheço, fica tranquila, confia em mim. Ai, Galego, onde você vai me levar? Calma. Você vai entender quando chegar lá. Mesmo com a loucura dele, eu tenho que confiar. Então, mas o que eu tô dando esse exemplo de relacionamento humano para dizer que até na esfera humana a gente consegue entender que a confiança não é na informação primeiramente, é na pessoa. A nossa fé é no Deus da palavra. E não em alguma suposta
coisa que eu queira que aconteça. A minha fé é no Senhor. É nele que eu me apego, seja na dor, seja na alegria. Então, fé que agrada a Deus é a fé que sabe que ele fará todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Isso não significa que todas as coisas boas e agradáveis vão acontecer na nossa vida. E nem que nós não vamos sofrer também. Exatamente. Então, veja uma história como a de Jó. Triste, repleta de tristezas. Ninguém quer passar pelas perdas de Jó. Mas essa história é contada para que nós saibamos olhar para o Senhor como alvo da nossa confiança.